Você está prestes a assistir a aula mais completa sobre o Cerrado de toda a internet. Se você quer gabaritar qualquer questão relacionada ao Cerrado, é só assistir essa aula até o final. Sou a professora Lidiane Andressa, sou bióloga, sou mestre em Biodiversidade, Ecologia e Conservação. Vem comigo! Então vamos falar um pouco sobre o Cerrado brasileiro, nosso segundo maior bioma, ocupando 1/4 do território nacional. Cerca de 22% aqui é ocupado pelo Cerrado, tá? Então aqui eu tenho um mapa, né, com a classificação do IBGE dos 6 grandes biomas do Brasil. Então aqui eu tenho Amazônia, eu tenho Caatinga, tenho Cerrado, tenho Pantanal, Mata Atlântica e o Pampa. Nosso grande foco hoje aqui é o Cerrado. Então esse Cerrado vai ficar localizado mais ou menos aqui no Planalto Central brasileiro, aqui numa região mais central do Brasil, certo? Uma coisa que eu quero salientar com vocês, que a gente viu na última aula, é sobre o conceito de ecótono. Vocês lembram de ecótono? Então eu falei que o ecótono é uma região onde eu tenho dois grandes biomas, ou seja, duas grandes áreas se encontrando. Se vocês repararem, o Cerrado ele vai fazer divisa com vários outros biomas. Ele faz divisa aqui com a Amazônia, ele está fazendo divisa aqui com a Caatinga, ele faz divisa com a Mata Atlântica, fazendo divisa e é super importante também para a manutenção do Pantanal. Então, para vocês terem uma ideia da grande biodiversidade que eu vou ter aqui localizado no Cerrado. Então, deu para perceber que ocupa uma área muito grande aqui do território brasileiro, não é isso? Por conta disso, né, pela sua grande área de extensão, ele detém 30% de toda a biodiversidade brasileira. Então muita gente pensa que o Cerrado é um monte de mato, o Cerrado não tem valor, mas ele tem 30% de toda a biodiversidade brasileira. Só para vocês terem ideia, em termos de plantas, de vegetação, ele tem 4,9% de todas as plantas do mundo inteiro. Se eu pegar o planeta inteiro, basicamente 5% das plantas estão localizadas aqui no Cerrado. Então é uma área extremamente relevante. Tá? É a savana, então, mais rica do mundo em termos de riqueza de espécies. Então, toda vez que eu falo de riqueza, é a quantidade de espécies diferentes que eu tenho. Então, é a savana mais rica do mundo e, por isso, é considerada um hotspot da biodiversidade mundial. Então, hotspot, na verdade, é uma terminologia, é um reconhecimento internacional de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Aqui no Brasil, a gente tem 2 grandes hotspots, que é o Cerrado e também um pouquinho aqui da Mata Atlântica. Para ser hotspot, eu preciso de 2 critérios. Tenho que ter muita diversidade, muitas espécies endêmicas e a gente tem que ter também um bioma ameaçado. Então, no caso do Cerrado, o Cerrado ele tem ficado cada vez mais ameaçado. Cerca de 50% do Cerrado já não existe mais. Apesar de eu ter falado para vocês que o Cerrado ocupa cerca de 22% do território nacional, ele só tem de forma legalmente protegida 2,2%. Então, é quase insignificante a área de proteção legal que a gente tem para preservar o Cerrado. É muito pouco. Então, como eu falei, é um hotspot da biodiversidade mundial. Uma área com grande endemismo, ou seja, espécies que só vivem nessa região. É uma área de grande diversidade, mas também extremamente ameaçado. Então, considerado de forma internacional, uma grande área prioritária para a conservação de espécies aqui no Cerrado. Muita gente pensa que o Cerrado é uma vegetação monótona. Você olha para o Cerrado e não dá muito valor para ela, mas às vezes o olhar está sendo com falta de amor e principalmente com falta de conhecimento. Na verdade, o que a gente chama de savana, né, a savana brasileira é o Cerrado, ele vai ser um mosaico vegetacional, um complexo de vários tipos de vegetação. Mas aqui a gente classifica a nossa vegetação em pelo menos 3 grandes grupos. A gente tem aqui formações florestais. Essas formações florestais são geralmente mais altas. Quais são elas? Algumas importantes aqui, mata ciliar,
A mata ciliar vai estar ao redor de riachos, de rio, de cursos d'água. Então ela é super importante para a preservação do rio e das nascentes. Eu vou ter também aqui mata de galeria. A mata de galeria ela é chamada assim porque a copa das árvores ela vai fazendo uma galeria, né? Então a mata de galeria é super importante também para a preservação das bacias hidrográficas. Além disso, eu vou ter mata seca e cerradão. A nossa outra classificação são as formações savânicas. Aqui na formação savânica eu tenho cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo. Eu vou ter também aqui um palmeiral, onde eu vou ter vários tipos de palmeiras, né? Por exemplo, abacaba. Eu tenho também aqui as veredas formadas pelos buritis. Vereda, gente, é muito importante quando a gente está buscando água, quando a gente está perdido no mato, a gente vai atrás das veredas, porque veredas é indicativo de onde vai ter água no cerrado também, né? E por último, a gente tem as formações campestres. A gente tem aí o cerrado rupestre, o campo sujo e o campo limpo. Essas três grandes formações aí. Formações florestais, formações savânicas e também formações rupestres. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe para vocês aqui algumas imagens. Essas imagens foram tiradas lá em Minas Gerais, na Serra do Cipó, e ela representa um pouquinho do cerrado. Então, olha só, campo limpo, como é que seria um campo limpo? O campo limpo, ele é caracterizado por ter várias gramíneas, né? Então, aqui eu tenho várias gramíneas em uma certa extensão e eu não tenho presença, por exemplo, de árvores, de arbustos. Então não vai ter aqui nenhum arvoreto, né? Nada que vai estragar essa visão, é apenas gramíneas. Já o campo sujo, como é que seria o campo sujo? Eu já tenho aqui presença de gramíneas e de algumas moitinhas aqui, né? Então já não é ideal, já consigo ver uma diferença bem grande, eu acho que está bem claro, de um campo limpo para um campo sujo. E finalmente a gente tem aqui o cerrado típico ou cerrado estrito sensu, dependendo da onde do material que você está lendo, né? Se for uma literatura mais avançada, provavelmente você vai encontrar o nome cerrado estrito sensu ou cerrado típico, onde eu vou ter aqui gramíneas, eu vou ter arvoretos e eu vou ter árvores também juntos nessa paisagem, né? Então aqui eu estou formando um complexo vegetacional. Como o cerrado ele tem grande diversidade, especialmente diversidade vegetal, e também as plantas aqui elas precisam desenvolver características específicas para viver num ambiente inóspito. Eu vou explicar para vocês algumas características de solo, de chuva, façam que essas plantas, na verdade, elas tenham usos múltiplos. Um dos principais usos, é claro, é na alimentação. Então aqui eu trouxe para vocês o piqui. Se você é do Sudeste ou de outra região do país, talvez você nunca tenha ouvido falar desse fruto. Mas esse fruto aqui é extremamente utilizado na culinária da região, né? Então a gente coloca ele basicamente em todos os pratos que a gente tem na época onde existe fruto do piqui. Além do piqui, a gente vai ter o buriti, o jatobá, o coco babaçu, né? O baru, são espécies nativas aqui do Cerrado, são importantes, utilizadas na alimentação e também que movimenta toda uma economia. Então na região ali do Jalapão, a gente tem as quebradeiras de coco, né? Essas quebradeiras de coco, elas conseguem de 5 a 50 salário mínimo. É algo extremamente fundamental na economia local. Outro uso também é o uso medicinal. Então a gente tem várias plantas com função medicinal. Por exemplo, essa aqui é a fava danta. A fava danta é uma planta típica do Cerrado e ela é utilizada, a partir dela foi fabricado 2 medicamentos, 2 fármacos, um utilizado para diabetes e o outro para catarata. Além disso, ela é anticicatrizante, a gente tem uma parente dela que é o barbatimão muito utilizado para infecções vaginais e também toda a comunidade local que vive aqui no Cerrado faz uso de chás, o uso dessas plantas com características medicinais. Além disso, a gente vai ter aqui espécies com valor ornamental. Então, na arborização urbana, na decoração de casa, a gente vai ter várias espécies com esse tipo de valor. Isso aqui também é uma espécie típica do Cerrado, o chuveirinho, as sempre vivas,
que elas têm esses aspectos que fica realmente parecendo um chuveirinho, muito utilizado, por exemplo, na decoração de casamento, na decoração de casa. E um tipo de capim que a gente tem aqui no Cerrado, específico inclusive do Tocantins, é o capim dourado. Então, o capim dourado, muito utilizado para fazer artesanatos e também muito importante na economia da região. Então, as espécies vegetais aqui têm usos múltiplos. O Cerrado tem clima tropical e tem 2 estações bem definidas: inverno quente, verão chuvoso. Então eu trouxe um gráfico super interessante aqui para vocês. O gráfico vai mostrar que a quantidade de precipitação está representado aqui pelas barras e também temperatura máxima e temperatura mínima. Então eu vou ter aqui inverno quente. Esse inverno vai de abril a setembro. Se eu olhar aqui no gráfico, abril, eu não tenho um número de chuva muito considerável até setembro. Então aqui é um momento de estiagem do Cerrado. É um momento extremamente seco. Em algumas regiões fica sem cair uma única gota de chuva. Então, mais uma vez, uma adaptação que as plantas precisam ter para aguentar esse longo período de estiagem. Já aqui, o verão vai ser chuvoso. O verão compreende de outubro a março. Então, se eu olhar aqui, ó, a outubro vai voltar a chover e chove até março novamente. E depois, finalmente, eu tenho um período de estiagem. A temperatura aqui do Cerrado é uma temperatura amena, que vai de 22 a 27 graus. A precipitação chega aí a 1.500 milímetros, né, anualmente. Então, super tranquilo aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês desse inverno quente, verão chuvoso, sendo um longo período de estiagem. Tudo isso faz com que as plantas precisam ter adaptações para aguentar esse período aqui no Cerrado. Eu preciso entender como é o solo do Cerrado, para mim também entender as adaptações vegetacionais. Lembra, gente, sempre o que vai acontecer? As perguntas mais voltadas para o Cerrado, muitas delas estão voltadas à adaptação da vegetação. É por isso que eu estou dando tanto enfoque assim para vocês. Primeira característica do solo do Cerrado é que ele é pobre em nutrientes. Diferente da Caatinga, por exemplo, que é um solo rico, o Cerrado é pobre. Os nutrientes deles são poucos. Então, olha só, aqui, por ser pobre em nutrientes, não é fácil você conseguir, né, uma certa sustentação para que você mantenha nesse solo. Então, isso acaba interferindo, por exemplo, no crescimento das plantas. Então, as plantas do Cerrado não conseguem atingir uma grande altura. Elas acabam ficando mais baixinhas. Nunca você vai encontrar uma árvore do Cerrado com 80 metros de altura, assim como a gente pode encontrar na Amazônia, né? Então, isso aí é um diferencial muito grande. Outra coisa, o solo do Cerrado é extremamente ácido. Então, em termos de 4 ou 5, é a acidez desse solo do Cerrado. E ele é tóxico. Ele vai ter muito alumínio, ele vai ter uma quantidade considerável de alumínio, que é tóxica para a vegetação, vai ter uma quantidade grande de ferro e também de manganês. Tudo isso vai deixar o solo um pouco difícil de viver nessas condições. Outra coisa também é que o solo ele é poroso e ele é extremamente lixiviado. O que é lixiviação? Lixiviação é quando vem a chuva e a chuva acaba varrendo todos os nutrientes daquele solo. Então, olha só, eu já não tenho tanta quantidade de nutrientes. Eu tenho um solo que é tóxico, né? Eu tenho um longo período de estiagem e ainda quando vem a chuva, leva esses nutrientes. Não é fácil viver no Cerrado, você tem que ser muito forte e muito resiliente. Além do mais, lógico, né? E vocês devem pensar, mas como que o Cerrado, então, é a última fronteira agrícola do país? Né? Já que as condições não são tão favoráveis assim, eu não estou entendendo o incentivo da agricultura aqui no Cerrado. Na verdade, é porque o Cerrado ele é a última fronteira agrícola do mundo, na verdade. Não existe uma outra fronteira agrícola, só o Cerrado. E uma outra coisa é que para a agricultura moderna, isso não é mais um problema. Então, para se cultivar aqui no Cerrado, eles fazem uma técnica chamada de calagem, que justamente é colocar cal ali para tentar diminuir a acidez do solo, e aí eles fazem também o uso de fertilizantes, que é para suprimir essa falta de nutrientes que o solo do Cerrado naturalmente não vai ter.
Agora a gente vai para um assunto extremamente polêmico, mas que não pode ficar de fora da aula do Cerrado, que é o fogo. O fogo ele está presente no Cerrado, é uma realidade. Mas e aí, será que esse fogo ele é de origem natural ou ele é de origem antrópica? Na verdade, o fogo ele faz parte da dinâmica do Cerrado. Só que eu tenho um fogo que ele pode ser classificado como natural ou antropológico. O antropológico é sempre quando um homem vai provocar o fogo. Mas vamos primeiro falar do natural, que é aqui que as pessoas se confundem muito nesse tema. Eu quero que você preste muita atenção nesse tema. Então vamos lá. Faz parte da dinâmica do Cerrado, sim. É super importante para a diversidade de espécies. Então, por exemplo, as espécies vegetacionais, as espécies vegetais aqui do Cerrado, elas têm adaptações ao fogo. Então é natural do Cerrado. Faz parte da dinâmica do Cerrado o fogo. Algumas espécies elas só vão quebrar a dormência depois da passagem do fogo. Então várias espécies vão produzir semente aí, vai produzir sementes por ano, até que um dia o fogo passa. Depois que esse fogo passar, vai quebrar a dormência dessas sementes e elas vão conseguir germinar. Além do mais, o fogo ele acaba incentivando a floração de algumas espécies também. Então, assim, o fogo faz parte da dinâmica do Cerrado, mas é o fogo natural. Então, que fogo natural é esse? Bom, nesse período que eu falei para vocês de estiagem, do inverno quente, a gente tem uma vegetação que vai ficar extremamente seca, porque não cai chuva, não tem chuva, então ela vai ficando extremamente seca. E aí, algum atrito de rochas, ou então um próprio animal que passou por ali, uma capivara, né, faz com que haja um atrito e esse atrito faz pegar o fogo. Então, como a vegetação está extremamente seca e a gente tem muito capim, muita gramínea, esse fogo ele pode se alastrar. Mas o fogo realmente comum é por descargas elétricas. Então, antes das chuvas, nas primeiras chuvas aqui no Cerrado, existe uma grande intensidade de descargas elétricas. E não cai muito raio aqui, muito raio. Então, esse raio cai numa vegetação que está seca, ela começa a pegar fogo, o fogo começa. Só que logo depois vem a chuva e controla tudo isso. Então, o fogo natural, existe um controle sobre isso. E ele é importante na dinâmica do Cerrado. Só que o que tem acontecido? O que tem acontecido é um fogo, muitas vezes, criminoso. Então, o fogo criminoso, né, várias pessoas aí querendo abrir áreas de pastagem, né, a pastagem de agricultura coloca fogo na vegetação. E numa época que é imprópria, na época de estiagem, onde a gente tem muitos ventos, e aí esse fogo acaba se alastrando e queimando o Cerrado inteiro. Né? Só que um fogo também, agora um fogo que teria que ser interessante, só que aqui com muito estudo, é o acero controlado. Então, antes de vir essa época que ela é mais propícia para o fogo, eu vou controlar, eu vou colocar fogo em algumas áreas que estão mais propícias a pegar fogo para que o incêndio não seja em grandes proporções. Mas isso tem que ser muito bem estabelecido, muito bem calculado e muito bem estudado antes de ser acontecido. Então eu tenho um fogo que pode ser antropológico, antropogênico, que é de controle, mas a maioria aqui que a gente tem é o fogo, infelizmente, que é um fogo criminoso. E aí esse fogo criminoso não faz parte da dinâmica do Cerrado, e ao invés de eu ter melhorias no Cerrado, né, de favorecer a floração, quebra de dormência, muito pelo contrário. As espécies elas não conseguem se restabelecer novamente. A MapBiomas elaborou um mapa, né, um trabalho mostrando a quantidade de incêndios que a gente teve no Brasil nos últimos 35 anos. E os dados que a gente tem é alarmante. Então venha comigo dar uma olhada aqui. Só para vocês terem uma ideia, o Cerrado ficou em primeiro lugar em queima. Então 73,3% de focos de incêndio de área queimada acumulada aqui no Cerrado. Então, primeiro local eu tenho queima aqui no Cerrado. Em segundo lugar, Amazônia, depois Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e finalmente Pampa. Então ele fez tanto aqui por biomas, por estado. Então Mato Grosso foi o estado que mais teve queimadas, depois Pará e em terceiro lugar Tocantins.
Então, muitos focos de queimadas. Sendo que ele também fez aqui por cidade, a gente tem várias informações aqui nesse infográfico, para vocês terem uma ideia, a quantidade de fogo que tem acontecido aqui no Cerrado. E o principal fogo é do tipo criminoso. Então, bora para a parte mais quente dessa aula, talvez, que é a adaptação da vegetação a todos esses aspectos que eu falei. Então, um solo pobre em nutrientes, um solo ácido, um solo rico em alumínio e também, para piorar a situação, eu tenho fogo no cerrado. Então, como as espécies conseguem sobreviver aqui? Elas têm algumas adaptações extremamente interessantes. Então, a primeira adaptação aqui da vegetação são cascas grossas. Então, você chega aqui no cerrado, a primeira coisa que você vai fazer é olhar se as plantas têm casca grossa. Por quê? Porque se ela tiver a casca grossa, isso vai evitar a perda de água e se por acaso passar o fogo aqui, vai queimar só essa parte superficial e não vai queimar os vasos condutores de seiva. Então, é uma proteção extremamente importante, tanto para a perca de água, quanto também para o fogo. Uma outra característica interessante aqui da vegetação do cerrado é justamente ter esses troncos retorcidos. A vegetação do cerrado tem tortuosidades. Por quê? Primeiro fator, falei para vocês que o solo é tóxico, ele é rico em alumínio. Então, já que ele é rico em alumínio, isso acaba fazendo que a planta tenha essa tortuosidade. Além disso, pensando no fogo, passou pelo fogo aqui, é muito mais difícil, você queima de forma desigual, dependendo da forma que o fogo passar, do que se fosse algo mais retilíneo, né, mais reto, queimaria de forma igual. Então aqui você acaba tendo uma queima desproporcional, podendo ter a preservação de alguma das partes dessas plantas, tá? Uma outra coisa interessante é as raízes profundas, só que as raízes profundas eu vou dar um enfoque na próxima apresentação, já vou falar com vocês, mas prestem atenção aqui nessas gemas pilosas. Olha, eu não sei se vai dar para reparar, mas isso aqui é uma folha, é um limbo foliar, né? E aqui vocês estão reparando que tem vários pelinhos, eu vou ter tanto esses tricomas aqui na folha, como também na gema, né? Para onde vai sair os ramos, as flores dessa espécie aqui. Vai ser pilosa, vai ter tricomas. Isso serve para proteger essa espécie. Então, por exemplo, está vindo aqui uma incidência solar muito forte. Ela está protegida, não vai pegar diretamente nela, vai estar protegida por esse pelinho. Uma outra adaptação muito interessante da espécie vegetal do cerrado, se você olhar com muita atenção, o cerrado ele brilha. Ele brilha porque as folhas são cobertas por cera, é um tipo de lipídio, é um cerídeo. Então, desse aspecto brilhoso, né, ele fica lustroso dessa forma. Mais uma vez, evita, se eu pegar lipídio, o que o lipídio faz? Lipídio interage com água? Não interage com água, então é uma forma de evitar o ressecamento dessas plantas. Uma outra característica interessante é que as plantas do cerrado, geralmente, ela vai ter folhas mais estreitas em relação às folhas da Amazônia. A Amazônia ela não tem que se preocupar com a perda de água, lá tem água em abundância. Aqui não, aqui a gente tem períodos severos de estiagem. Então as folhas elas têm que ser mais estreitas também para evitar a perca de água. E aí, como eu falei para vocês, o cerrado ele é resiliente. Ele é resiliente porque ele tem todas essas adaptações aqui, mas principalmente uma super interessante são as raízes profundas. O cerrado ele é entendido como se fosse uma floresta invertida, uma floresta de cabeça para baixo. As árvores que a gente vê aqui no cerrado, que geralmente não tem um tamanho muito grande, o que a gente vê é que na parte submersa vai ter um volume bem maior, vai ter um comprimento bem maior do que a gente vê na superfície. Então a parte submersa é maior do que a parte que está à mostra. Isso aqui também é uma adaptação ao fogo, porque uma vez que o fogo passe nessa região, a parte mais importante da planta, que é a raiz, ela fica intacta. Então ela consegue rebrotar novamente.
Uma outra coisa interessante também é que os lençóis freáticos, muito ricos aqui no Cerrado, nessa época de estiagem, as árvores crescem bastante para conseguir chegar aos aquíferos submersos. Então, é super importante, é uma característica extremamente importante. Então, o fogo ele acaba passando, né? Ele passa, fogo vem, não tem jeito, passa, só que aí a floresta, o cerrado, ele consegue voltar a ser o que ele era antes. Então, ele é resiliente, ele é extremamente resiliente. Se a gente deixar o cerrado em paz, se a gente der tempo para ele, ele consegue voltar ao que ele era. O que não dá para fazer é fogo todos os anos. Fogo todos os anos, aí infelizmente o cerrado ele não vai conseguir se regenerar da mesma forma. Algumas interações interessantes mutualísticas do cerrado, onde uma espécie ajuda e beneficia a outra, né? É uma interação onde as duas espécies são beneficiadas, são relações simbióticas. Aí eu coloquei para vocês, juntos somos fortes. Tem duas relações simbióticas extremamente importantes aqui. Uma é as micorrizas. Mico vem de fungo, risas, raízes. Então, micorrizas, onde eu tenho uma associação aqui de fungos com as raízes das plantas. Isso é super importante, é como se fosse uma teia de aranha, como se fosse um algodão que vai englobar toda a raiz. Isso é super importante porque aumenta a superfície de contato da raiz, fazendo com que ela absorva mais nutrientes, mais água e ao mesmo tempo fornece proteção para a raiz. Enquanto isso, o fungo ele também se beneficia da matéria orgânica que a raiz produz, mas que ele sozinho não consegue fabricar sozinho, né? Então, super interessante essa raiz, essa associação simbiótica e super importante para a prevalência de plantas aqui do Cerrado, né? Outra associação muito importante também são as bactérias fixadoras de nitrogênio. Aqui nas bactérias fixadoras de nitrogênio, você vê lá nos ciclos biogeoquímicos que elas são super importantes. Por quê, gente? A maioria dos seres vivos, incluindo aqui no Cerrado, eles não conseguem absorver de forma satisfatória o nitrogênio. Então imagina uma região com solo todo terrível como é aqui do Cerrado. Eu vou precisar dessas bactérias que vão fazer nódulos aqui na raiz para fixar o nitrogênio, principalmente nas leguminosas. Então, eu tenho duas associações extremamente importantes que favorecem a prevalência das plantas aqui no Cerrado, que são as micorrizas e também as bactérias fixadoras de nitrogênio. O Cerrado, ele também tem importância fundamental no provimento de água potável para o Brasil. Então, as principais nascentes estão localizadas aqui no Cerrado. O Cerrado é considerado o berço das águas, a caixa de água do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, 10 das 12 regiões hidrográficas do Brasil são influenciadas por nascentes localizadas no Cerrado. Então, olha só, preservar o Cerrado é também preservar as principais nascentes do país. As 3 maiores bacias da América Latina recebem águas provenientes do Cerrado. A Bacia Araguaia-Tocantins tem 78% das nascentes no Cerrado. A Bacia do Paraná-Paraguai possui 48% das nascentes presentes aqui no Cerrado. A Bacia do São Francisco tem quase metade do seu volume de água proveniente do Cerrado, o berço das águas, a caixa de água do Brasil. Então, uma vez que eu desmato o Cerrado, uma vez que eu não cuido do Cerrado, eu ponho em xeque o provimento de água potável para todo o Brasil. Pessoal, então eu trouxe aqui para vocês um mapa da Map Biomas também, aquela mesma ONG que fez o mapa do fogo. Ela também fez aqui um mapa de ocupação do solo, é bem interessante, você pode entrar lá no site, pode ver qualquer região do Brasil, da sua cidade. E eu peguei aqui o Cerrado, né, já que estamos falando de Cerrado. Então aqui ele está mostrando o processo de ocupação do Cerrado. Então, só o que está em verde, só o que está aqui em verde, ainda é uma área
considerável. Se a gente pegar a Mata Atlântica, que sobrou 8% da Mata Atlântica, né? Então aqui no Cerrado a gente ainda tem cerca de 50%, e esse número vem abaixando assim de forma aceleradíssima, mas a gente ainda tem 50% mais ou menos de área de vegetação natural. Mas toda essa área aqui, por exemplo, em amarelo, isso aqui é agricultura, né? Agricultura, a gente tem também aqui pasto, né? Formação de pasto. Nessa região onde está em rosa, é uma área que não tem mais vegetação. Provavelmente isso aqui são zonas urbanas, né? É alguma área que foi desmatada, mas não houve uma suplementação da vegetação. Então, eu só gostaria que vocês olhassem, percebessem aqui que eu tenho um uso de ocupação muito grande aqui no Cerrado, e o Cerrado, a vegetação natural do Cerrado, ela está ficando cada vez mais escassa. E se a gente não cuidar do Cerrado hoje, agora, talvez ele possa existir. Ele possa ser destruído, ele possa não vir a mais existir. E lembrando que consequência de perda de cerrado é perda de espécies, espécies utilizadas na alimentação, espécies utilizadas como fins medicinais, na ornamentação, prejuízos na economia. Eu também tenho perda das principais nascentes brasileiras, então desmatar o cerrado é perder água, né? Acabar com a água potável no Brasil. Eu acredito que tenha ficado bem claro, né, o que a gente comentou até aqui. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe uma certa reflexãozinha aqui, ó. O Cerrado possui uma área com 204 milhões de hectares, cobrindo cerca de 22% do território nacional. Apenas 2,9% do seu território está legalmente protegido em unidade de conservação de proteção integral. Esse aqui é do Cerrado em Quadrinhos, é muito interessante. Uma outra charge, né, dos Cerrados em Quadrinhos. Somos a savana mais biodiversa do planeta. Os rios que formam as principais bacias hidrográficas brasileiras nascem aqui. Fauna e flora riquíssimo. O Cerrado é um bioma de rara beleza, mas mesmo assim ele continua tendo a sua importância ignorada. Acho que já passou da hora de contratarmos uma empresa de relações públicas, uma boa empresa de relações públicas. Então eu espero que com essa aula de hoje vocês tenham entendido as principais características do Cerrado e a importância fundamental desse bioma. Para finalizar a nossa aula, é claro que apesar de toda esse olhar de conservador que eu fiz aqui no Cerrado, né, conservacionista aqui do Cerrado, a gente está focado no vestibular. Bora entender como que os vestibulares, como que o Enem cobra sobre esse assunto nas provas. Vamos lá resolver uns exercícios? No Egito e na Antiguidade Clássica vivia um belo e esplendoroso pássaro de origem mítica, com uma plumagem escarlate e dourada e com um canto melodioso que encantava qualquer um. A fênix, como era chamada, era dotada de uma capacidade extraordinária, tinha uma longevidade sem precedentes. À medida que se sentia a morte se aproximar, ela mesma construía um ninho de ervas aromáticas e com o próprio calor do corpo, cujas penas pareciam labaredas, adiavam fogo a si própria e transformava-se em cinzas. Dessas cinzas ressurgia outra ave, fênix. E assim, da mesma morte pelo fogo, surgiu uma nova e promissora vida. Essa lenda egípcia remete-nos a uma característica bastante peculiar de um bioma brasileiro. Assinale a alternativa que indica o bioma, o qual tem o fogo, produzido naturalmente como um mecanismo de manutenção da biodiversidade. Então, super interessante, né? Poetizaram aqui o Cerrado, deixaram ele aqui com a fama que ele merece. Né? Então, o Cerrado brasileiro seria a alternativa correta, porque existe o fogo natural aqui que faz parte da manutenção da biodiversidade do Cerrado. Mas lembrando, fogo natural. O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação.
com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que são altamente ameaçadas por ações antrópicas. Então eu falei para vocês sobre o conceito de hotspot, que eu tenho que ter alta diversidade, uma grandes espécies endêmicas, ou seja, que vivem apenas naquela localização, e extremamente ameaçado. Bom, então depois que a gente leu esse texto aqui, tá perguntando, né? Com base no texto, qual é a atividade que tem ocasionado a maior devastação, maior uso, né, antropológico aqui no Cerrado? Intensificação da atividade turística? Implementação de parques ecológicos? Não. Exploração de recursos minerais? Não. Elevação do extrativismo vegetal? Também não. Então, aqui no Cerrado, a principal causa de suplementação da vegetação natural, a principal causa que é antropológica de devastação do Cerrado é justamente a expansão da fronteira agrícola. Provavelmente você que está estudando já deve ter ouvido falar sobre Matopiba, a última fronteira agrícola do mundo, né? Então, o agronegócio está chegando aqui com tudo e o Cerrado tem ficado bastante de lado, né? Nessa briga toda. Última questão para a gente finalizar a aula, né? Porque eu acho que essas 4 questões que eu trouxe para vocês engloba bastante o que os vestibulares estão cobrando, né? Lógico que eu tenho uma lista com várias questões, só que geralmente são repetições dessas questões. Então, bora lá! O Cerrado não revela seus mistérios a gente que não cativa desse destinhozinho de chão, escreveu certa vez Guimarães Rosa, traduzindo desses segredos do Cerrado, que podem ter valor científico, social e econômico, mas não estão mesmo expostos às vistas. Considerando o texto sobre o Cerrado, pode ser dito sobre esse bioma brasileiro que o valor econômico é duvidoso, pois se sua área e formação vegetal dominante são propícias para a exploração da pecuária. O mesmo não pode ser dito para a agricultura, que não vingará nesses solos pobres e secos. Bom, a gente já até falou que hoje, para a agricultura mecanizada, a agricultura moderna, não existe mais esse problema. A gente tem técnicas de calagem, a gente tem técnicas de fertilizantes que têm, assim, um valor. Então, essa não seria a resposta correta. B. Os segredos do Cerrado são mais força de expressão literária do que reais, pois estamos diante de um bioma marcado por certa homogeneidade biológica, que se repete monotamente por vastas extensões. Então, eu tenho certeza que vocês descobriram vários segredos do Cerrado. Vocês descobriram várias adaptações da vegetação do Cerrado, sem falar que ele é um complexo vegetacional, ele é um mosaico de diversas formações vegetais. Então, essa aqui não tem como estar certa de jeito nenhum. Vamos para C. Trata-se de uma formação de dominância herbácea, que no passado ligava ao risco de devastação pela pecuária excessiva, mas que atualmente está razoavelmente preservada pelo seu baixo valor econômico. Será que o Cerrado está razoavelmente preservado? Vamos ver a última? Essa é uma formação savânica, cuja marca é a presença dos 3 estratos vegetais: arbóreo, arbustivo e herbáceo, sem predomínio de nenhum deles, e também a presença de uma biodiversidade notável. Então, sim, lembra lá que eu falei para vocês, o campo limpo, campo sujo, cerrado típico, e tem uma biodiversidade notável? Então, essa seria a alternativa correta, letra D. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula sobre o Cerrado, uma aula extremamente relevante. O Cerrado tem caído, e tem caído cada vez mais nas provas de vestibulares, no Enem. E eu trouxe os principais tópicos aqui nessa aula. Falamos de biodiversidade, falamos de hotspot, falamos de fogo no Cerrado, das adaptações vegetacionais, o Cerrado é o berço das águas, e eu resumi com essas questões que abrangem a maior parte das questões que vem caindo aí no vestibular. Eu espero que essa aula tenha sido muito importante para você, para a sua aprovação, que te auxilia muito aí na sua jornada. Bons estudos e até a próxima!